Em 1933, os Estados Unidos da América enfrentavam a Grande Depressão. Trata-se da maior crise histórica daquele país. O presidente da época, Franklin Roosevelt, manda então que se recolhesse todas as moedas que eram cunhadas em ouro para fundi-las e assim aumentar as reservas daquele país, dado a crise em que viviam. Algumas delas não foram resgatadas, e uma delas em especial foi descoberta em 1996 no Egito. Trata-se da moeda chamada Double Eagle, que tem cunhada na sua face a Estátua da Liberdade. Pois bem, essa moeda foi leiloada em 2021 por 18,9 milhões de dólares. O que leva um colecionador a pagar 18,9 milhões de dólares numa moeda que valeria 20 dólares? Foi o mesmo que levou Jesus a dar o seu sangue para resgatar eu e você. E é nesse sentido que nós vemos essas duas parábolas que Jesus conta hoje. Primeiro a parábola da ovelha perdida e logo em seguida a parábola da dracma perdida. A ovelha perdida nós sabemos, né? Jesus, então, ele mesmo fala que deixou 99 ovelhas no redil, né, no deserto, e veio atrás da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é a humanidade. O que representa a humanidade em relação a toda a criação angélica? Representa 1/100. Se a humanidade é 1 e os anjos são 99, então o anjo a humanidade representaria 1/100 de toda a criação. Olha só, 1/100. Né? E Jesus, ele tem misericórdia. Jesus, ele veio para resgatar. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que a misericórdia sempre é feita daquele maior para o menor. Nós nunca vamos conseguir ser misericordiosos para com Jesus. Nós podemos amar Jesus, sim, mas nunca vamos poder ter misericórdia para com ele, porque nós somos infinitamente inferiores a ele. E a palavra misericórdia, ela é composta por duas palavras, né, que é a miséria e o coração. O coração agindo sobre a miséria. Como Deus não tem miséria, nós não podemos ser misericordiosos para com Deus. Nós podemos ser misericordiosos para com Deus, no tanto que a gente for misericordioso para com o irmão, tendo por nosso amor por finalidade última o amor a Deus. Então, nessa parábola, Jesus conta que o pastor vai em busca da ovelha perdida, resgata ela, põe nos ombros e, na mansidão, ele traz ela de volta. Esse é o pastor. Esse é Jesus. Esse é Deus que vem atrás de nós. A palavra diz que que o pastor carrega nos ombros. Pois bem, Isaías já dizia, ele carregou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Essa passagem aqui significa que Jesus, quando ele está na cruz, ele não está querendo xingar ninguém de nós, falar, porque você não presta. Não, Jesus vem e mansamente nos dá o exemplo e a graça, né? Colocando sobre si o peso, colocando sobre si as ovelhas perdidas, a ovelha perdida, a humanidade, colocou sobre si e carregou até o Monte Calvário. Né? E interessante que na parábola que diz que quando o pastor ele encontra a ovelha perdida, ele fala, né? Congratulai-vos comigo, alegrai-vos comigo, não pela ovelha, mas alegrar com Deus, porque há maior alegria no céu por um só pecador que se converte do que por os 99. Há mais alegria na conversão de um só pecador do que pela criação de todo o universo, diz Santo Agostinho. Né? E na segunda parte, onde ele fala da moeda perdida, ele vai falar do que? Da dracma perdida. Por que a dracma? A dracma era uma moeda de pouco valor, como era a Double Eagle, né? Comparando com o valor que foi leiloado. Mas na dracma tem impressa, cunhada, a face do rei. Então, a dracma perdida significa a nossa fé perdida. Por quê? Porque nós temos a fé. No momento do nosso batismo, nós recebemos o dom da fé. Mas às vezes nós vamos colocando tanto entulho, tanta sujeira, né, nos cômodos da casa, digamos assim, que a nossa fé acaba ficando inacessível. Nas preocupações do dia a dia, ela fica inacessível, não consigo encontrá-la. E aqui, se na primeira parte vai dizer que
é o pastor, que seria representado Jesus, seria Deus. Aqui então a segunda parte, nessa parte da parábola da dracma, vai falar de uma mulher, que significa a sabedoria de Deus. E o que a sabedoria de Deus nos diz que é necessário para que nós encontremos a dracma? Primeiro, é necessário acender a luz. O que é acender a luz? É ler o Evangelho, é buscar na palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, né? O que nós estamos fazendo na nossa vida. E aí sim, varrer, o que seria varrer? Varrer, a gente tem que fazer um bom exame de consciência, confessar os nossos pecados, buscar na palavra, buscar nos sacramentos para reavivar nossa fé de novo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E veja, se lá na parábola das ovelhas, 99 são os anjos que estão no céu e é a humanidade, aqui são 10 moedas. 9 coros angélicos mais a humanidade formaria 10, formaria o número perfeito. Então veja, nós fomos criados para ser o 10º coro angélico, mas infelizmente nós nos perdemos. Por isso Jesus veio e pagou um alto preço, não foi mais 18,9 milhões de dólares, mas foi o preço do seu próprio sangue para me resgatar e te resgatar. Por quê? Porque nós somos únicos e preciosos para Deus. Nunca te esqueça disso.